Bom, o ingrediente ideal para um avivamento começa com um arrependimento. Se não tiver arrependimento, dificilmente vai ter transformação, porque o avivamento não é só uma gritaria, não é só uma presença transbordante. Tem esses aspectos? Sim, mas o avivamento principal é a transformação de vida. Aonde existe o avivamento, existem pessoas que estão sendo transformadas pelo Senhor e pela sua palavra. Para aceitarmos a Jesus, nós precisamos nos arrepender. Sem arrependimento, sem o reconhecimento dos nossos pecados, nós não vamos ser transformados. E o arrependimento, ele é algo que tem que ser presente nas nossas vidas. Quando nós pecamos, nós sentimos uma dor, e isso se chama arrependimento. Agora, a partir do momento em que nós pecamos e nós não sentimos dor, isso não é arrependimento. E isso pode até ser considerado remorso, mas nós precisamos nos arrepender, sempre. Toda vez que nós participamos do memorial da Santa Ceia, nós entendemos que nós precisamos nos arrepender, precisamos ser transformados pela palavra do Senhor. E João Batista, ele tinha uma mensagem de arrependimento. A palavra de Deus em Isaías capítulo 44, versículo 3, vai dizer que em meio à terra desértica haveria alguém que iria preparar o caminho. Ou seja, o arrependimento é justamente o preparo para a palavra de Deus que vai ser semeada. O avivamento, o arrependimento antecede o avivamento, antecede a transformação de vida. E aí Jesus, ele veio, mas antes veio João Batista pregando a palavra. E quando nós podemos observar no texto de Lucas 1, ele vai dizer o seguinte: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está chegando o noivo, está chegando o cordeiro. E quando Jesus se achega a João Batista vai dizer simplesmente: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista tinha a mensagem do arrependimento. E sim, Jesus é o próprio avivamento. Sim, Jesus é a transformação que eu e você precisamos todos os dias. Mas para ter uma vida com Jesus, de transformação, é preciso se arrepender. E Jesus, ele procura, basta um coração disponível para a transformação do Senhor acontecer. Basta um coração sensível, um coração arrependido, que a transformação vai acontecer. E aí eu vou te provar na luz da palavra de Deus. O texto base que nós vamos caminhar hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 até o 15, aonde trata sobre a transformação, a multiplicação dos pães. Ali o texto vai dizer que Jesus, ele questiona os discípulos: o que nós vamos fazer para que todas essas pessoas possam se alimentar? E o texto vai dizer que tinham 5.000 homens precisando de alimento, sem contar as mulheres e as crianças. Ou seja, tinha uma multidão de 5.000 homens querendo se alimentar. E aí, Jesus questiona os discípulos. E os discípulos vão dizer, o próprio Filipe vai ser questionado por Jesus e ele vai dizer, não tem pão suficiente. Depois o André chega e diz, nós temos 200 denários, mas isso é insuficiente para que toda essa multidão possa se alimentar. Mas aí os próprios discípulos vão dizer que tem um garoto que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus pega aqueles pães, pede que todo mundo se assenta, agradece e eles começam a distribuir. E o texto vai dizer que Jesus não parou até que todos se sentiram fartos, ou seja, satisfeitos.
Depois que todos estiveram satisfeitos, Jesus pega e recolhe, manda recolher o que sobra, e sobra 12 cestos de pães. Então, olha que interessante. Jesus então alimenta todo aquele povo. Então, algumas perguntas que eu quero fazer para você. Quantos homens que necessitavam de alimento? 5.000 homens. Quantas pessoas que tinham para servir? Os discípulos, podemos dizer, então 12 homens. E quantas pessoas que tinham alimento naquele lugar? Um garoto. Olha que interessante. Dizem que uma andorinha não faz verão. E é verdade. Se nós vermos uma andorinha sozinha, solitária, ela não vai fazer um verão. Obviamente não. Mas, na luz da palavra de Deus, isso se quebra. Por quê? Porque o garoto sozinho conseguiu alimentar toda aquela multidão. A necessidade da maioria sempre se servirá do propósito da minoria. Por que isso? Vamos olhar para Ana. Qual era o propósito, qual era o desejo de Ana? Ana tinha um desejo de ter um filho. E Ana pede a Deus um filho. Essa era a sua necessidade. Mas Deus olha para Ana e Ele não enxerga só um filho, Ele enxerga um ambiente para realizar um propósito. Primeira coisa que nós devemos compreender, que Deus Ele atende propósito, não as necessidades do nosso coração. Deus Ele deu um filho a Ana, Samuel, que foi relevante para a sua geração, ungiu 2 reis e foi um homem que direcionou o povo. Um garoto que Deus levantou para fazer a diferença naquela nação até a sua velhice. E Ana era a minoria, a maioria era a nação. E Deus usa da minoria para levar a transformação. Podemos olhar também para a vida de José. José era a minoria. Pai, olha o que ele diz: Pai, eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam perante mim. Ele ficou sozinho com esta visão. Ele foi preso, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele sofreu, mas Deus usou a vida de José para servir a sua nação e também servir todo aquele povo egípcio. Mais uma vez eu vou afirmar, Deus sempre servirá a maioria no propósito do coração da minoria. Todos esses homens que estavam no tempo de Ana, que estava no tempo de José, todos esses 5.000 homens que estavam junto com aquele garoto, foram servidos pelo Senhor. E o que Deus ministra ao nosso coração, que se Deus achar um que crer, a transformação acontece. Ana creu na palavra do Senhor. José confiou na palavra do Senhor. Aquele garoto teve fé. E por isso todas essas pessoas foram alimentadas pelo Senhor. Todas essas pessoas foram alimentadas pela palavra de Deus. Por isso, nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Precisamos dar crédito à palavra de Deus, aquilo que Ele tem ministrado ao nosso coração. O que o Senhor tem falado ao nosso coração nesses dias, é nesta palavra que eu vou me firmar e é nesta palavra que você vai se firmar. Nós precisamos nos firmar naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Se você crê, Deus vai restaurar a sua família. Se você crê, Deus vai restaurar a sua vida lá no emprego, na faculdade, aonde você estiver inserido. Aonde você estiver com a planta dos teus pés e você crê, Deus vai trazer a transformação.
mesmo que tenha pessoas ao seu redor que não confiem. E aí nós podemos olhar para o texto de Lucas 1:20. Lembra quando nós falamos de João Batista? Zacarias, profeta da casa de Deus, já estava com a idade avançada. Sua esposa Isabel era estéril. E o anjo Gabriel aparece a Zacarias e diz: você vai ter um filho. E ele duvida, ele não dá crédito à voz de Deus. E aí o anjo vai dizer o seguinte para ele: eis que você ficarás mudo, por não confiar na palavra do Senhor, até o nascimento do seu filho. E foi isso que aconteceu. Grave esta frase no seu coração: a incredulidade deste pai não impediu o nascimento do filho. Como eu disse, em Isaías 43 já estava falando de João Batista. Mesmo que o pai não acreditou e não confiou, o filho não deixou de nascer. A promessa não deixou de cumprir. Mesmo que pessoas não confiem naquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração, vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus e você é maioria. Deus vai servir toda a sua geração através de uma palavra que Ele entregou no seu coração. Alguns não confiaram, sim, mas Deus não deixa de cumprir a sua palavra. Deus não é homem nem filho do homem para mentir. Zacarias ficou mudo por não crer na palavra de Deus. Talvez você seja a minoria na sua casa. Talvez você seja a minoria nos ambientes onde você está inserido hoje. Talvez você seja a minoria, mas Deus vai te honrar. Assim como Ele honrou Ana, assim como Ele honrou José, assim como Ele honrou aquele garoto, Deus vai te honrar. E Deus honrou porque aquele garoto entregou tudo o que ele tinha e sobrou 12 cestos de pães. Olha que interessante isso. A palavra de Deus compara Jesus como o pão da vida. Existe eternidade do Senhor para a sua vida e para a sua família. Você sendo minoria, Deus vai usar você, vai usar o propósito do seu coração para servir a maioria. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós entregamos o nosso coração diante de Ti. Entregamos a nossa casa, a nossa família. Entregamos, ó Pai, porque confiamos no Senhor e no Teu cuidado. Pai, que o Senhor, ó Deus, nos ensine a confiar na Tua palavra, a crer na Tua palavra, ó Pai. Nós não queremos abrir mão da Tua palavra neste lugar. Deus, talvez o Teu filho, a Tua filha seja a minoria. Talvez, ó Deus, eles são únicos, ó Pai, que confiem na Tua palavra no ambiente onde eles estão inseridos hoje. Mas que o Senhor possa honrar, ó Deus, a vida dos Teus filhos e filhas. E Pai, nós seremos honrados não porque merecemos, mas é porque a Tua palavra ela é honrada, ó Pai. A Tua palavra é engrandecida, a Tua palavra, ó Deus, ela é engrandecida onde ela estiver. E se seremos engrandecidos, ó Pai, porque nós confiamos na Tua palavra. Nos ensine, ó Deus, a confiar na Tua palavra. E que as pessoas ao nosso redor possam crer e confiar na palavra que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Nós oramos, confiamos e acreditamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de convidar você a compartilhar essa mensagem com mais um amigo, amiga, para que Deus possa ministrar o coração dele, a mesma verdade que ele ministrou ao seu coração. Deus abençoe, fica com Deus. Pastor Felipe Assunção, um abraço.